Continuando no nosso tema, Regis trouxe mais um convidado especial. Gustavo, obrigado por ter vindo aqui no nosso estúdio. Prazer falar com você. Regis. Então, o André Pierin estava falando ali de músculo, né? Estava falando do músculo sartório. E nós temos um especialista aqui em musculação. E a musculação, ela é a junção de várias cadeiras, né? Fisiologia, anatomia, biomecânica, a cinesiologia. E o Gustavo hoje é referência aí no Brasil. É uma pessoa que viaja o Brasil inteiro, todo final de semana, levando conhecimento e o conhecimento da prática. E eu queria que você tentasse criar aqui uma relação entre o que esse público está vivenciando, que é esse alto rendimento, com o dia a dia de academia. Eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa relação direta entre o espelho e o real, né, que são as pessoas que praticam. Olha, eu acho que, primeiramente, o que nós estamos vendo aqui, esses atletas, é a Fórmula 1 do negócio, né? De fato, eles têm um físico que acho que todo mundo, se não almeja ficar desse tamanho, ao menos admira. A questão a pergunta todo mundo faz, como é que eu chego lá? Como é que eu chego lá? Porque se você for observar em termos de treinamento, dieta, ergogênico, não tem um segredo, um coelho da cartola tão mirabolante assim. Sim. A diferença desses caras é de fato a consistência. Tá. A consistência, a disciplina e principalmente, eu acho que o foco que essas pessoas têm e a mentalidade deles, eles são mentalmente muito fortes. Porque você chegar onde eles chegam, não é qualquer um. A grande diferença, a analogia, né, respondendo a sua pergunta, ao praticante convencional para a Fórmula 1, que são esses grandes atletas, quantas pessoas nós conhecemos hoje que frequentam a academia e de fato levam a sério? Entendi. Que de fato tem um sistema de treinamento adequado para ele, que de fato fazem uma progressão de carga adequada, que conhece o mínimo que seja de biomecânica, de vetores, para que ele possa treinar com mais segurança e também eficiência. Então hoje o que eu vejo é todo mundo querendo chegar do ponto A ao ponto B, mas poucos com um caminho realmente trilhado. Tá. Eu vejo muita gente querendo pílulas mágicas, querendo atalhos, querendo tomar A ou querendo fazer alguma coisa. Mas, velho, se você não tiver cascudo, passar por todo o processo, você pode até chegar, já eu acho que não chega. Pode dar sorte, talvez. Mas não fica lá. Entendi. Não fica lá. Então, eu acho que a consistência, você sabe um bom programa de treinamento é fundamental. O percentual de pessoas que treinam realmente com um profissional acompanhando, tem muita gente que treina, mesmo que de repente de forma pro profissional, tal, que treina sozinho, que faz o seu treinamento. Você sabe esse percentual? Olha, esse percentual não tem como a gente saber porque o mercado fitness cresceu demais. Tá. Principalmente pós-pandemia. Cara, você pode ver as grandes redes aí low cost, como tem trocentos alunos. O que eu posso te dizer é o seguinte, a esmagadora maioria dos praticantes treina de uma forma ou subótima ou totalmente aleatória. Tá. É só observar quantas pessoas você observa na academia que estão exatamente da mesma forma há pelo menos 6 meses, 1 ano. Você não vê evolução, perfeito. Ou uma pequena evolução ali, mas em termos de construir um físico, não é algo fácil. Porque já é difícil para esses caras que tem todo um foco, um treinamento adequado, a dieta adequada. Imagina para a pessoa que já treina aquele treino louco que faz o que dá na cabeça. Às vezes não vai por uma preguiça ou por uma coisa assim. Não se alimenta adequadamente. Bebe, enfim, faz coisas que vão andar contra a construção do físico. Então é por isso que você não vai ver mesmo atleta. Ou talvez ele até possa estar acertando na alimentação, mas o treino não está eficaz. Exato, né? Eu acho que é uma tríade, que é o treino, a alimentação e o descanso adequado. E o descanso adequado, às vezes, não é só não treinar. Às vezes é você alterar o seu treino para que a carga de treinamento não te deplete tanto, não te estresse tanto. Porque a pessoa acha que só tem músculo na história. Entendi. Tem tendão, ligamento, cápsula. Aham. E aí o cara estoura antes de chegar lá. E aí tem que tomar muito cuidado. Entendi.
é o que a gente vê muitas praticantes, né, Zorzi, fazerem bastante força e achar que o treinar pesado é o que vai dar resultado. E muitos também balançar peso é que vai dar resultado. Eu queria que você me ajudasse aqui, tentar encontrar uma fala que não é colocar peso demais, que não é só chacoalhar o peso, é que vai estimular fisiologicamente o músculo a gerar esse processo de hipertrofia, né? Não sei como que você, em suas aulas, como que você ensina, o que você aconselha as pessoas a tomarem cuidado, né? Olha, tome cuidado com isso. É o que eu digo muito, assim, que se um pingo de água, né, tá sempre pingando no mesmo lugar, você vai perceber que tão logo vai acontecer um furinho ali, uma marca, né? Mas se você espalha essa água sempre em vários lugares, não acontece nada. Isso é muito parecido com a musculação. Se você não acerta o músculo frequentemente, esse músculo também não vai crescer, porque você não vai levar nutrientes, né? Então, como que você hoje tem explanado aí para as pessoas, para que eles consigam convencer os seus alunos, os praticantes de exercício físico, a, de certa forma, ter uma condução adequada desse chacoalhar e também não levantar muito peso? Eu acho que o grande equívoco hoje é a pessoa achar que o peso é a única variável que ela pode manipular no treino. Tá. Então o cara começou, põe peso, uma semana, peso. Ele vai chegando no lastro fisiológico. Aí ele chega no lastro fisiológico, ele faz um recurso ergogênico, vai aumentar a força, peso. Só que o resto não acompanha. O peso é um dos componentes da carga de treinamento. Você pode mexer no número de repetições, número de séries, na pausa, a ordem que você vai fazer no treino, o tipo de método que você vai utilizar, um método mais denso, menos denso. Tem muitas variáveis, né? Muitas. O peso é uma delas e é importante, obviamente. Lógico. É muito importante, estou dizendo que não. Agora, o que eu acho que as pessoas têm que entender defina, você é um levantador de peso ou você é um construtor de músculos? Tá, entendi. Muita gente coloca muito peso, aliás, eu vejo em detrimento à técnica. É diferente de uma série roubada, que o cara tem o aporte físico para quebrar um pouco a postura para sair mais uma, duas. E aí o que acontece? No cômputo geral de volume é legal. Entendeu? Tá. Então, eu creio que isso... o peso não é a única variável. Essa é a principal coisa que eu tento falar para os meus alunos, especialmente em graduação. Eu vou dar só uma pausa na nossa conversa, a gente vai voltar aqui, só para Raquel estar postos lá no stand da Max. Raquel, você me ouve? Você está com quem aí, menina? Raquel, me ouve? Raquel, não tá? Legal, então vamos continuar aqui. E a gente vai, daqui a pouco eu chamo a Raquel. Então, Gustavo, estava falando então que realmente tem muitas variáveis no tipo de treinamento. E agora, falando agora do atleta amador mesmo, né? Ele precisa ter essas variáveis, ou para o atleta amador, aquele que só quer manter a saúde, ser forte, né? Que a gente diz muito da força, mas todo mundo tem que ser forte, né? Um idoso principalmente tem que ser forte. Com certeza. Esse perfil de atleta amador, né? Ele precisa variar treino ou ele pode manter um treino retilíneo assim? Tem uma frase, né, que o pessoal diz que é assim: o melhor treino que existe é aquele que você ainda não fez. Tá. Porque o nosso sistema, ele é muito inteligente e construir músculo para nós é muito oneroso. Ele não quer construir músculo. Tá. Ele não está preocupado. Ele constrói por quê? Porque repetidas vezes você dá um estresse e ele fala: precisamos ficar mais fortes, mais densos, maiores. Tá. E aí você muda a morfologia, que nada mais é o aumento da área de secção transversa da musculatura, que é chamada de hipertrofia. Entendi. Então, é uma adaptação. Então, por isso que não existe treino para hipertrofia. Hipertrofia é uma adaptação crônica ao treino de força. Tá. Então, se a pessoa treina exatamente igual, a tendência é que ela melhore muito no começo e entre em platô. Estagna. Exato. Então, esse tipo de variação. Aí entra, né? Os métodos de treinamento, entra as variações, as periodizações, entra o período que você tem de choque, um período mais regenerativo, enfim. Tudo isso aliado a quê? A descanso e aliado a quê?
a dieta. Adianta. Isso se tudo der certo. Às vezes tem uma lesão, tem uma Isso. gripe, tem um Covid, e aí? Principalmente quando a pessoa, o atleta, começa a colocar muita carga, né? E se um dia que ele talvez não tenha aquecido direito, entra uma lesão. Aí vai quase tudo por água abaixo, né? A lesão, ela tem um espectro multifatorial. Eu falo muito nas minhas aulas isso, assim, não tem nenhum exercício que machuque. Na verdade, o exercício é um movimento que seu corpo vai estar apto ou não a executá-lo. Se eu for para um exercício que é totalmente novo para mim, em moldes os quais eu não estou adaptado, as chances de eu machucar são maiores. Mas não quer dizer que são lesivos. Eu vejo muitas pessoas treinando muito errado e não tem, só que é uma roleta russa. Entendi. É uma roleta russa. Entendi. Então, eu acho que, eu sempre falo para aluno, e meus alunos de personal, ainda dou personal, se eu for errar, eu erro um pouquinho para menos, porque eu quero garantir, e é o que você falou brilhantemente, o cara que mais tem que ganhar força é o idoso. E para ser mais específico, o idosa, que é o que mais perde. Perfeito. Então, tem que ganhar força. Força, cara, devia ser lei federal. Porque o cara que treina força, é uma vida mais longeva, mais autônoma, menos comorbidades, enfim. Agora, como você vai fazer isso? Você pode ter uma vida mais longeva bem, ou todo lesionado. Então, tem que saber o que está fazendo. Legal, agora vamos para a pausa na nossa conversa, porque temos Raquel ao vivo no stand da Max, é isso? Raquel, você está por aí? Estou sem retorno da Raquel de áudio. Ah, tá. Deu problema no áudio da Raquel, certo? Bom, deu problema no áudio da Raquel. E teve uma pergunta, Regis? Bom, Jorge, então assim, hoje, né, eu me questiono muito, porque a gente estuda tanto, né, e a gente verifica muitos atletas chacoalhando peso, fazendo força, com gestos de movimento não tão adequados para o nível de musculatura que eles têm. E muitas vezes me questionei, né, como professor, o quanto a minha técnica poderia ajudá-lo, visto que ele é um cara incrível geneticamente. E eu queria ter o ponto de vista sobre isso, como que nós, profissionais de educação física, podemos contribuir com essas pessoas que crescem, onde que estaria a nossa contribuição, se você vê o professor, esses ensinamentos, quando a gente atinge esse atleta. Nós temos dois tipos de abordagem, eu vejo. Quando você aborda um leigo ou um iniciante, abordar um leigo ou iniciante é uma história diferente de você abordar um cara que já tem um nível maior, até pela aceitação dele. Então é muito difícil, eu sei que acontece e deveria acontecer mais, a pessoa falar, cara, eu vou regredir a minha sobrecarga em 50% para reaprender a técnica. Não é fácil. Quando você pega um cara que já está há muitos anos. Eu vejo muito ainda discriminação com meninas. Que chega num cara que é grandão, o cara olha e fala, como se a sabedoria dela estivesse apenas dentro da miofibrila. Uhum. Então, assim, cara, dá para fazer, dá para melhorar, desde que a outra parte esteja apta a aceitar e a caminhar junto. Fácil? Não é. Mas o papel desses professores que vêm aí hoje é esse. Trilha o caminho e mostra. Se não quiser seguir, nós não podemos fazer nada, mas trilha esse caminho. Gustavo, eu vejo assim que, apesar de a gente talvez não conseguir melhorar os resultados, como você falou há pouco, né, a gente pode melhorar a longevidade dele como atleta, porque a incidência de lesões sérias aí, de hérnias e outras lesões de quadril, que geralmente esses atletas acompanham, né, a técnica, a alimentação, o resultado vai vir mais rápido. E a gente consegue dar uma longevidade. A gente tem um exemplo, acho que até uma polêmico, né, que é o Ronnie Coleman, que é um atleta incrível. Nunca tivemos um atleta tão grande assim, mas ele tem uma lesão nas costas que deixou ele cadeirante quase. Treina, mas ele é bastante limitado. E a gente sabe que boa parte dessa limitação veio dessa
sobrecarga muito elevada, né, durante o Ronnie Coleman muito foi um tempo. monstro. Que ele treinava, os pesos que ele manuseava, que ele conseguia treinar é absurdo, é fora do... Só que assim, o estresse mecânico chega, ele é somativo. Então assim, eu vejo pessoas agachando com uma técnica inadequada e cara, você acha que discos, a região de ligamentos, a tendão, a região de cartilagem femoropatelar, enfim. Cara, se você tiver uma técnica inadequada, uma musculatura muito não competente e equalizada, vai chegar aqui, não adianta. Jorge, então a gente vê realmente que esse lado hoje de vocês, né, é algo bastante importante hoje na sociedade, porque, como você falou, talvez muitos ainda não tenham personal, mas o personal, ele se torna essencial para as pessoas que vão buscar academia. Então, apesar dessas academias de baixo custo popularizarem o esporte, né, a musculação, Ter um bom equipamento, mas... preciso também agora do profissional. E vai ser necessário. E as formas como estão sendo trabalhadas, a gente vê que o profissional está conseguindo se inserir no mercado. Então, essa tua profissão, né, como educador, vai trazer também para as pessoas uma qualidade melhor de resultados, de tempo, economia de dinheiro e saúde, né, que é o tema que a educação física vende, é saúde. Não é alta performance, é importante, mas saúde é o que a gente mais precisa. Nós temos nas mãos o que todo mundo quer, que é exercício. Todo mundo só fala disso, pós-pandemia então, só se fala disso. Então, seja para fins estéticos ou seja para fins terapêuticos, todo mundo quer exercício, só se fala disso. Se o profissional trabalhar direito, a educação física é o ouro do negócio hoje. Eu falo uma coisa, tem uma frase que eu sempre falo em minhas aulas, seja por escolha própria ou por recomendação médica, cedo ou tarde você vai ter que fazer força. Pode ser numa academia ou pode ser apertando bolinha numa cama. Eu adoro entrevistar professor, porque a gente aprende, além de tudo, a gente aprende, o professor fala bem, né? Esse corpo docente da Uniguaçu é sensacional. Cara, obrigado, Gustavo. Eu quero que você volte mais, Obrigado porque você. eu tenho umas perguntas a mais. Com A gente certeza. está rodando, né?